regime jurídico administrativo. Geralmente não vai estar nos editais de forma expressa, regime jurídico administrativo, mas você vai estar lá estudando princípios da administração. Esse assunto, princípios administrativos, acaba sendo um assunto que decorre do regime jurídico administrativo. Então nós vamos começar falando do regime jurídico administrativo, fazendo a diferença entre regime jurídico administrativo e regime jurídico administração. Mas vem cá, o que é regime jurídico? Regime jurídico é um conjunto de regras e princípios. Esse conjunto de regras e princípios, ele pode ser de direito público ou de direito privado. Dentro do regime jurídico administrativo, essa diferenciação aqui, quem vai fazer é a de Pietro, né? A Silvia Zanella de Pietro. Ela fala que o regime jurídico administrativo, ele está se referindo especificamente à administração. Então nós estamos falando de um regime jurídico de direito público, porque esse regime jurídico da administração pública, ela está em situação de superioridade. Se ela está em situação de superioridade, se ela impõe a sua vontade sobre o particular, é claro que esse regime jurídico administrativo está falando da administração pública em sentido de direito público. Agora, se nós estamos falando regime jurídico da administração, isso é uma questão de terminologia. O regime jurídico da administração está falando que a administração pública, ela tem um regime jurídico. E qual é esse regime jurídico da administração? Ah, Thiago, é de direito público. Realmente, pode ser de direito público. Mas vem cá, quando a administração pública, o Estado do Maranhão, ele quer alugar um imóvel, eu te pergunto, ele pode impor a vontade dele ao locador e dizer, eu vou alugar pelo valor que eu quero? Pode fazer isso? Ele pode chegar e dizer assim, ó, eu vou estabelecer qual é o valor que eu vou pagar de aluguel, ou qual é o imóvel, eu quero que esse imóvel seja alugado, pronto? É claro que não. Logo, a administração pública, ela pode se submeter a regras de direito privado, como o direito civil na locação de um imóvel. Mas a administração pública, quando ela está em pé de igualdade com o particular, ela está sendo disciplinada por regras do direito privado. Logo, a administração pública, ela pode ter um regime jurídico de direito privado ou de direito público. É claro que na maior parte das vezes, 70%, 80% das ocasiões, 90%, a administração pública, ela vai estar numa situação de superioridade em relação ao particular. Logo, ela vai poder impor a sua vontade, mas nem sempre é assim. Então, quando eu falo regime jurídico da administração, pode ser de direito privado, quando a administração loca um imóvel, por exemplo, ou pode ser de direito público. E quando for de direito público, Thiago, é o regime jurídico administrativo. Então, quando eu falar regime jurídico administrativo, na sua cabeça você vai pensar direito público, regime jurídico direito público, conjunto de regras e princípios que regem a atividade administrativa na administração, nas relações de direito público. Agora, vamos aprofundar mais, vamos avançar um pouco mais. Esse regime jurídico, Thiago, você me falou que é um conjunto de regras e princípios, tudo bem, mas que conjunto de regras e princípios é esse? Então, regime jurídico é igual a um conjunto de prerrogativas mais sugestões. Então, a administração pública, dentro desse regime jurídico administrativo, de direito público, onde ela está em uma situação de superioridade, a administração, para que ela mantenha essa situação de superioridade e para que ela possa desempenhar a sua finalidade, que é o interesse público, ela acaba tendo privilégios, ela tem prerrogativas, mas também ela acaba tendo sujeições, ela tem restrições. Então, a administração pública, para que ela possa impor a sua vontade ao administrado, ela não pode estar numa situação de igualdade com o particular. Ela vai ter que ter instrumentos, ela vai ter que ter poderes para impor a sua vontade ao administrado. Ou seja, para a administração multar um particular, eu como particular posso multar um outro particular? Não. Porque se eu chegar um de particular e dizer assim, tire seu carro daqui, ele vai dizer, eu não vou tirar. E quem que vai me obrigar? Eu posso obrigá-lo? Posso obrigá-lo por meio da força, mas ele também, se tiver mais força que eu, pode me obrigar a desistir do meu intento. Mas a administração pública não. A administração pública vai ter agora poderes para isso. Quando um guarda municipal chega para um condutor de veículo e diz, ó, retire seu carro daqui, aquele condutor de veículo ele não tem como questionar aquela ordem, porque ali não é o fulano de tal que está dando a ordem para ele, é a administração pública que está, por meio daquele agente, está impondo a sua vontade
sobre aquele particular. E o particular tem que atender, porque aquela vontade ali que está prevalecendo é a vontade do interesse público. Então, se porventura aquele particular coloca o carro em um lugar que é saída de veículos, por exemplo, de um hospital, ambulâncias entram por ali, se aquele particular quiser deixar o carro ali, não importa a vontade dele, porque a administração pública tem um interesse coletivo, que é o interesse de que aquelas ambulâncias possam chegar ali, possam estacionar o carro em uma situação de urgência. Então o interesse coletivo ele deve prevalecer sobre o interesse particular. E para isso, nós vamos ver que a administração vai ter um conjunto de prerrogativas, um conjunto de privilégios. Mas preste atenção em uma coisa, não pense em privilégios como algo que a administração tem e acaba excedendo, ou que são algo que vem a superar muito aquilo que é o correto. Não, esses privilégios são só na medida do necessário. Imagine só que esses privilégios, na verdade, são extremamente importantes e imprescindíveis para que a administração possa preservar o interesse público. Mas além disso, concurseiros, ela também tem sujeições. O que são essas sujeições? São restrições à liberdade da administração. Da mesma forma que a administração ela tem poderes, ela tem instrumentos para impor sua vontade, essa vontade é com uma finalidade específica. A finalidade é um interesse público. Dessa forma, a administração pública ela pode ter alguns instrumentos para impor a sua vontade, mas tem um objetivo principal, é o interesse público. Logo, a administração está restrita ao interesse público. A administração não pode ter nenhuma outra escolha que não seja o interesse público. Ao mesmo tempo que ela tem o privilégio, ela tem a prerrogativa de impor essa vontade sobre o administrado, nós temos a segurança de que essa vontade sempre é o melhor para a coletividade. Então, estamos dentro de uma balança. Essa balança aqui, a administração pública, ela tem que equilibrar esses privilégios, essas prerrogativas com as sujeições. Essas prerrogativas e essas sujeições, elas acabam se refletindo em dois princípios, que são dois princípios basilares do direito administrativo, do regime jurídico administrativo. Esses princípios aqui você vai encontrar em todo o livro de direito administrativo. E eles são considerados aqui a base do direito administrativo. E a gente vai perceber que esses dois princípios, eles estão relacionados exatamente às prerrogativas e às sujeições. O princípio da supremacia do interesse público. O que significa isso? Princípio básico, não está expresso em nenhum lugar na Constituição ou nenhuma lei ordinária, mas é um princípio extremamente importante para o direito administrativo. Nada mais expressa do que o interesse público, ele é supremo. Ele está acima de qualquer interesse particular. Significa que sempre que houver colisão entre direitos particulares e o interesse coletivo deve prevalecer. E para que prevaleça esse interesse coletivo, a administração pode não, ela deve impor a sua vontade sobre o particular. Agora pense só em uma coisa, pelo que eu acabei de falar, você acha que esse princípio tem a ver com prerrogativas ou com sujeições? É claro que tem a ver com prerrogativas. Logo, as prerrogativas estão consubstanciadas no princípio da supremacia do interesse público. Em contrapartida, nós temos as sujeições. E o princípio da indisponibilidade do interesse público diz que a administração pública não pode dispor do interesse público. Ela não pode abrir mão do interesse público. Até porque o interesse não é da administração. O interesse não é do administrador. O interesse é público, é da coletividade. O interesse é de todos nós. Não é meu, não é seu, é de todos nós. Se é de todos nós, a administração pública não pode dispor desse interesse. Ela não pode abrir mão desse interesse. Logo, ela está sujeita a concurseiro. Ela está restrita ao interesse público. É claro que você já percebeu que o princípio da disponibilidade do interesse público está relacionado às sujeições. Logo, regime jurídico administrativo é um conjunto de prerrogativas e sujeições que estão consubstanciadas nos dois principais princípios do regime jurídico administrativo. Não principais, mas basilares do direito administrativo. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios aqui vão nortear toda a interpretação do direito administrativo. Vão nos dar condições de, diante de algumas situações que nos gerem dúvidas, entender qual é a melhor solução que atenda exatamente ao interesse público.
Tendo visto essa parte inicial, nós finalizamos aqui essas conceituações, entendendo o que significa regime jurídico administrativo.